Shalom, shalom, sejam bem-vindos em nosso canal. Hoje nós daremos continuidade à segunda parte do estudo da abertura do segundo selo de Apocalipse. Então é importante que vocês tenham assistido a primeira parte para dar seguimento agora com a segunda parte, senão vocês provavelmente não vão entender e perderam assim grande parte ali do nosso estudo no início, na primeira parte, ok? Então, quem não viu, volte e assista a primeira parte e agora daremos prosseguimento com a segunda parte. Então vamos para a Terceira Guerra Mundial. Então ela deve ser fomentada aproveitando as diferenças causadas por infiltrados dos Illuminati entre os sionistas políticos, então todos os países que são a favor de Israel e os líderes do mundo islâmico. Então vejam bem. Vimos no primeiro selo quem é a favor, principal superpotência que é a favor de Israel? Estados Unidos. Nós vimos já no começo deste estudo que Estados Unidos está no ponto central de vários rumores de guerra. Então, será que vai surgir dali uma terceira guerra mundial? Não sei, né? Aparentemente. Então, segundo ali, os planos e os propósitos deles é que haja esta guerra entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. Então, se houver qualquer coisa com Israel, se Israel entrar em guerra ali com o Iraque, com o Irã, logicamente os Estados Unidos vão entrar também, que faz parte aqui deste grupo aliado dos sionistas, certo? Então ficaremos espertos e atentos a respeito disso. Lembrando que esses são os planos deles, mas cabe ao Senhor a palavra final. A permissão vem de Deus. Deus vai permitir ou não. Não que eu acredite nisso, eu acredito na palavra de Deus. E Deus está dizendo que no final dos tempos haverá grande guerra. Sim, haverá perseguição aos judeus, então nós vemos que tudo tem fundamento, sim, esses planos têm fundamento e realmente são possíveis de acontecer segundo a Bíblia. Continuando, a guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã e o sionismo político representado por Israel destruam-se mutuamente. Então nós veremos que vai ser catastrófica esta guerra. Enquanto isso, outras nações estarão cada vez mais divididas sobre esta questão, de modo a serem forçadas a lutar até sua exaustão física, moral, espiritual e econômica. Então, exaustão física, moral, espiritual e econômica. O que isso significa? Crise. Crise. Então, logicamente, um grande objetivo aqui é levar à crise. Então, nós vemos aqui que é individual, então, exaustão física, moral, espiritual, e exaustão, crise econômica mesmo, sistêmica. Então, para todos os países aí envolvidos nesta guerra. Vamos dar corda aos nihilistas. Ó. Vejam bem, primeira vez que eu ouvi essa palavra, nihilista, eu tive que procurar no dicionário. E eu vi que fala a respeito aqui, ó, é o aniquilamento de crenças e valores tradicionais. Isso aqui me chamou a atenção. É o aniquilamento de crenças e valores tradicionais. Gente, o que nós mais temos visto nos dias atuais? Os valores tradicionais sendo quebrados. A família, os dogmas, as tradições sendo quebradas, né? As crenças, então, já estão sendo quebrados esses valores, são os nihilistas, né? Vamos dar corda aos nihilistas e aos ateístas. Então, nihilistas e ateístas. E interessante que eu nunca tinha ouvido falar a respeito dessa palavra nihilistas. E justamente depois que eu aprendi a respeito disso, eu vi num filme, aqui no filme Matrix, um dos filmes ali da trilogia do Matrix, os primeiros filmes, né, que agora já até lançaram o quarto filme. Olha aqui, um momento que ele abre o livro ali, está escrito on nihilism, no nihilismo. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, e essa palavra tem até num filme. Tá vendo como eles deixam assinaturas? Eles deixam assinaturas. Essa aí é uma assinatura, que é o propósito deles, o nihilismo. E pesquisando um pouquinho mais, eu vi que Nietzsche foi um filósofo ali, ateu, e ele, inclusive, aquele filme que eu também indico assistir, Deus Não Está Morto,
Em resposta a isso aqui, Nietzsche ele falou a respeito disso, da morte de Deus, que Deus morreu, né? Então, de acordo com Nietzsche, ele era ateu, ferrenho ateu e comunista. De acordo com Nietzsche, o niilismo pressupõe a morte da divindade cristã. Então, o niilismo pressupõe a morte da divindade cristã e seus princípios. Vejam bem como é importante e muito forte isso, o niilismo e o ateísmo, né? Atrelado ali ao ateísmo. Então, é para matar a fé cristã e os seus princípios, a moral que a Bíblia nos ensina, né? O homem se despende assim dos valores morais e regras estabelecidas por essas doutrinas. Vejam bem o quão grave é o niilismo que a partir aqui que vai fomentar, ajudar a fomentar aqui a Terceira Guerra Mundial, segundo esta carta de Albert Pike. Tem fundamento? Estamos vendo isso nos dias atuais? Sim, já estamos vendo isso nos dias atuais. Então, sim, é possível que seja verdade e que realmente seja este o verdadeiro plano deles, né? Continuando aqui, e vamos provocar um cataclismo social. Então, vejam bem, o que eles querem é crise, o caos. É necessário um grande caos ou um cataclismo social para que o mundo todo se una para resolver o problema deles. Ali, ó, lembrando que existe exaustão física, moral, espiritual e econômica. Então, a crise financeira, econômica, o caos que será gerado no mundo inteiro, a intenção de gerar esse caos é justamente para que todos clamem por uma solução mundial. Alguém que vai ser o salvador do mundo, que vai trazer a solução para o mundo. Olha que sagacidade deles, claro, né? E isso é bíblico, isso tudo corrobora com a Bíblia. O horror que será produzido mostrará claramente o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da agitação mais sangrenta. Lembrando que o segundo selo, o que é? Derramamento de sangue, para que os homens matassem uns aos outros. Então, agitação mais sangrenta. Nós vemos aqui que provavelmente esteja relacionado com este grupo aqui, o ateísmo também, essa selvageria, e nós entenderemos isso daqui a pouco, a respeito disso. Finalmente, seguindo aqui a carta, finalmente em todo o mundo os cidadãos serão obrigados a se defender desta minoria de revolucionários violentos. Então ele está falando que esses ateus, vou até voltar aqui, é aqui ó, a origem da selvageria e da agitação mais sangrenta, de quem? Destes revolucionários violentos, ateístas. Então o povo vai querer se livrar, a maioria vai querer se livrar desse povo violento aí, dessa turma terrível. Será necessário exterminar estes destruidores da civilização. Então, como se eles fossem os destruidores da civilização. A multidão desiludida com o cristianismo, vejam bem, olha que interessante, e já estamos caminhando para isso, seguirá durante um tempo sem rumo, sem direção, ansiosa por um ideal. E aqui que mora o perigo, aqui que mora o problema. Essa desilusão com o cristianismo. Então Deus abandonou, Deus permitiu que tudo isso acontecesse, estamos a caminho disso. Ainda não chegamos nesse ponto. Creio que ainda não chegamos. Mas estamos prestes. O selo já está começando a abrir, já está começando a abrir. E chegaremos a esse ponto aqui, do povo chegar nesse ponto de desilusão, até com o cristianismo, com a fé. Como que o cristianismo não... como Deus permitiu que todo esse mal acontecesse com o mundo. Muitos vão usar dessa falácia, dessa narrativa, justamente para tentar quebrar a fé das pessoas, fazer com que as pessoas se tornem descrentes em Deus. Isso aconteceu muito com os judeus depois da Segunda Guerra Mundial, com a morte ali de aproximadamente 6 milhões de judeus na Segunda Guerra. Hoje existem muitos judeus ateus, que se dizem ateus, porque eles passaram a não acreditar em Deus, já que Deus não fez nada por eles, permitiu a morte deles. Aqui, ó, a desilusão, no caso, com Deus, o Pai, o Criador. Certo? Então é isso que eles querem também trazer para o cristianismo.
e, ó, vai ficar sem rumo, sem direção, ansiosa por um ideal. Essa turma aqui vai ficar ansiosa por um ideal. Aí, por fim, vem a cartada final deles. Quando menos se esperam, receberão a verdadeira luz, através da manifestação universal do mundo inteiro. Manifestação do mundo inteiro da doutrina pura de Lúcifer, ou Lucifer. Os satanistas chamam de Lucifer, não Lúcifer. Entenderam a gravidade do problema? Eles estão gerando essa narrativa, querem trazer esse caos para o mundo, essa violência que o ateísmo vai trazer, fora a guerra, grande guerra mundial que vai ocorrer, segundo os planos deles, contra o sionismo, os países sionistas, contra o islamismo. Então vai ter essa guerra, e paralelo a isso também esses revolucionários violentos aí, ateístas, e as pessoas todas desiludidas com a fé, com a religião. Aí sim vai emanar aquele solucionador de problemas mundialmente. Ele vai tentar trazer solução para o mundo inteiro com a doutrina de Lúcifer. Aguenta mais um pouquinho que eu vou mostrar isso biblicamente, tá? Vou mostrar isso pela Bíblia, Esta manifestação vai emergir a partir de um movimento revolucionário geral. Pensem bem, movimento revolucionário geral. Então é necessário uma movimentação aí para que isso aconteça. Mundial, de forma mundial, que precederá a destruição do cristianismo e do ateísmo. Vejam bem, depois que isso acontecer, essa manifestação de Lúcifer, da doutrina de Lúcifer, aí vem a destruição do cristianismo e do ateísmo. Aí ele destrói esses dois grupos aqui. Os seguidores de ambos serão conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Isso aí são os próximos selos, são as cenas dos próximos capítulos, dos próximos selos. Nós veremos isso aqui sim acontecendo. Biblicamente existe isso. Biblicamente Deus deixou predito todas essas coisas, sim, esses planos que eles têm. E isso está descrito nesta carta aqui deste satanista, Albert Pike, corrobora sim com os textos bíblicos. Então vamos fazer um resumo aqui. Primeira Guerra Mundial. Ele disse que era para destruir impérios, na verdade monarquias, e criar um comunismo ali a partir da Rússia. Um grande governo comunista ali que ia influenciar todo o mundo, justamente para enfraquecer a religião. Isso aconteceu, gente. A Primeira Guerra aconteceu. Justamente ali até os países que ele cita na carta. Aconteceu isso aí? Sim, aconteceu. A Rússia deixou ali de ser uma monarquia. Até na Palestina, ali onde é Israel, havia um Império Otomano, também se rompeu, foi destruído o Império Romano aqui na Primeira Guerra. E isso era importante, porque a Segunda Guerra tinha outro objetivo, criar o Estado Judeu, o sionismo. Então, se não rompesse aqui, não destruísse esse império aqui, o Império Otomano, não se ia conseguir colocar ali o Estado Judeu. Isso eles conseguiram. Segunda Guerra Mundial, criaram o Estado Judeu, o sionismo, né? O sionismo em prática, na prática, e o comunismo já começaram a limitar o cristianismo, e isso vem até os dias de hoje, começou ali a partir dali e trazendo até os dias de hoje. Isso aconteceu, gente, e continua acontecendo? Sim, sim, aconteceu e continua acontecendo isso aqui. Só lembrar da China, país comunista, Coreia do Norte também é outro exemplo, o quanto ali a religião eles seguram, não deixam crescer, queimam bíblias em praças públicas, ultimamente eles estão destruindo igrejas, eles fazem ali demolição de igrejas. Os cristãos verdadeiros, as igrejas são subterrâneas, secretas, porque senão é preso, é perseguido, muitos somem, nunca mais se ouve dizer, morrem mesmo. Então tem notícias terríveis, inclusive, que eles enterram vivo, pastores que eles pegam e enterram vivos. E são coisas terríveis. Então o comunismo, ele tenta limitar o cristianismo. Onde ele tem alcance, ele tem poder, ele tenta limitar o cristianismo. Por isso, o comunismo está tentando entrar em todos os países do mundo. Esse é o objetivo, esse é o grande objetivo. E agora, a Terceira Guerra Mundial, ele falou que é a respeito do sionismo versus
o islamismo. Isso nos lembra o quê? Justamente Estados Unidos, Irã, que tem fomentado esses rumores de guerra. Nos faz lembrar, atualmente, é o que nós temos de notícias que nós podemos especular que possivelmente seja. Só que não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã pode aparecer um outro país aí, islâmico, ou até sionista a favor de Israel, que também tenha algum embate aí, surja outro rumor de guerra e realmente aconteça a guerra com outros países envolvidos. Mas, pelo que nós temos visto ultimamente, uma possibilidade então seria Estados Unidos e Irã, se eles estiverem corretos, né? Neste plano deles, né? Outra coisa que ele falou sobre a Terceira Guerra Mundial é o crescimento do niilismo e ateísmo. Será que já não temos visto isso acontecendo nos dias de hoje? Já temos visto, né? Embora ainda não tenha acontecido a Terceira Guerra. Como assim? Então você está falando que isso aqui já está acontecendo se nem teve a Terceira Guerra Mundial? Vejam bem, nada acontece de um dia para o outro, tudo é questão de processo, é um processo. Então, esse crescimento, não é o surgimento, é o crescimento do niilismo e o ateísmo. É um processo que já está começando agora a se fortalecer. Tem que começar para incutir isso, a ideia nas pessoas, criar várias narrativas para trazer esse problema nos países do mundo inteiro, né? Então nós vemos uma agenda aí que são ali para destruir os valores bíblicos que nós conhecemos, como o de família, o patriarcado, né? A questão de crianças no ventre que são dizimadas, o casamento não natural, como Deus instituiu, etc. e tal. Então nós vemos que assim há sim um processo neste niilismo já nos dias atuais e do ateísmo também. Outra coisa é a intenção deles, o cataclismo social, gerar o cataclismo social pelo ateísmo e seus revolucionários violentos. Até coloquei um asterisco aqui, que nós falaremos aqui a seguir sobre, com relação aos revolucionários violentos, tá? Outro ponto, em todo tempo, em todo mundo, a doutrina de Lúcifer será manifestada, né? A luz da doutrina de Lúcifer. Então, vejam bem, o satanismo será de forma mundial, por um movimento geral, universal. Não seria então a nova ordem mundial? A partir da nova ordem mundial, essa doutrina luciferiana não será divulgada a todos? Ah, mas aí já forçou a barra. Alguns vão pensar assim, já forçou a barra agora, falando a respeito disso. Vejamos a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito disso no final dos tempos. Apocalipse 13, versos 2 a 4. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão. Quem é o dragão, gente? Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, o dragão deu poder, o trono e a autoridade à besta. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou. Toda a terra, então vai ser uma coisa global, mundial. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Vejam bem, e adoraram o dragão. Veja a adoração ao dragão aqui, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Gente, adoraram o dragão e adoraram a besta. Quem é a besta? O anticristo. Adoraram o dragão e adoraram a besta, o anticristo. Mundial, toda a terra. Quem é o dragão? Apocalipse também responde. No capítulo 12, versos 9 e 10. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Tem dúvida quem é o dragão? Então está aqui sanada a sua dúvida. É Satanás, o diabo. Vamos trocar ali? Vamos trocar aqui e colocar diabo. E adoraram o diabo. E adoraram Satanás. E adoraram
Lúcifer, ok? A Bíblia atesta isso. No final dos tempos haverá adoração, haverá satanismo de forma mundial, toda a Terra. Tá bom? Então, esses planos de Albert Pike tem sim, está corroborando aqui com o que a Bíblia nos está prevendo, o acontecimento aqui que a Bíblia está nos prevendo em Apocalipse. Então vamos lá, o diabo, o Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra. Haverá esse momento que ele vai ser atirado para a terra ali, ele vai contender com o Miguel e vai ser lançado para a terra. E com ele os seus anjos, sim, virá nós veremos isso nas trombetas, sim, os demônios vão aparecer aqui na terra também. Não é à toa que tanto se tem falado em OVNIs, extraterrestres, que a presença deles. Até os Estados Unidos agora estão assumindo que tem avistamentos oficiais ali, militares, que tiveram avistamento OVNI. Gente, isso aí é programação preditiva. Já é para incutir na mente das pessoas essa possibilidade. As pessoas vão se acostumando com essa ideia. Então, quando isso acontecer, já fica normal, tá tudo normal, ok? Então, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Isso é bíblico. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Isso aqui então vai acontecer antes da vinda de Jesus, antes do reino ali do seu Cristo, do seu ungido para o reino de Deus, que será o reino messiânico aqui na terra. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. É bíblico. Tudo isso é bíblico, tá? E por fim eles falam de extermínio do cristianismo e ateísmo. Será? Será? Este texto aqui, 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4, fala sobre a vinda de Jesus. Paulo fala sobre a vinda de Jesus. Ninguém de nenhum modo vos engane, por isto não acontecerá, porque isto... Vou ler de novo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Isso não acontecerá, isto o quê? A vinda de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia, gente? É niilismo e ateísmo. Tá? Todos os valores ali que são quebrados, os valores morais bíblicos que a Bíblia nos ensina, sendo quebrados. Então, é o divórcio da fé. A apostasia fala isso, é o rompimento, é o divórcio da fé, da religião. Justamente, é isso que é o niilismo, que é isso que é o ateísmo. Então vejam como corrobora plenamente com a Bíblia estes planos deste satanista aí, né? Então não acontecerá, a vinda de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então precisa vir a apostasia, e já está vindo, né? Como nós já estamos vendo e falando. E seja revelado o homem da iniquidade. Então, Jesus não virá sem que seja revelado o homem da iniquidade. Entenderam? Nem vou repetir, creio que já tenham entendido. O filho da perdição, quem que é? O anticristo. O qual se opõe e se levanta... agora é importante para nós entendermos. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então, o que nós vimos ali? Extermínio do cristianismo e ateísmo. O ateísmo também será aniquilado. Então ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Sim, ele vai ser adorado também, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então ele e o diabo serão adorados. E Jesus não virá sem que ele seja revelado, sem que os nossos olhos os veja, tá? Isso é muito importante para nós. Há outros textos, por exemplo, em Daniel, que fala, no livro de Daniel, o profeta Daniel, que fala a respeito de que ele perseguirá os santos do Altíssimo e os vencerá. Então, sim, muitos vão passar por problemas, sim, por morte, serão entregues. Inclusive, Mateus 24 fala a respeito disso, Marcos 13 e Lucas 21 também fala a respeito disso. A perseguição dos cristãos ali nos últimos dias, dos servos do Senhor nos últimos dias, haverá grande perseguição.
Nós já estamos vendo isso em pontos focais, principalmente no Oriente Médio, na China, na Coreia do Norte. Nós estamos vendo ali que muitos cristãos estão sendo degolados, estão sendo assassinados de formas terríveis por causa do nome do Senhor que está sendo proclamado ali. Mas nós vimos que isso aqui é mundial, de forma mundial, e vai aumentar. Então, quando o homem da iniquidade for revelado, ele vai se levantar contra tudo isso. E aí começa o problema, certo? Então, portanto, extermínio do cristianismo e, consequentemente, do ateísmo também vai acontecer? Biblicamente, sim. Do cristianismo, biblicamente, vai acontecer. Existe isso previsto na Bíblia. Então, esta terceira guerra, de acordo com os planos que eles têm, sim, é possível, biblicamente, nós comprovarmos que tudo isso aqui é possível e verdadeiro de acontecer. Tá certo? Quero aqui mostrar para vocês também, interessante que a figura aqui deste mesmo homem, Albert Pike, que ele já está vestido com um símbolo que lembra muito o símbolo ali de Baphomet. Olha que interessante. Aqui é um trecho de um livro, não foi escrito por ele, mas cita uma fala dele, em que ele disse em 1889. Ele está aqui em inglês, mas o que nos interessa, ele fala aqui que somente nos últimos graus da maçonaria é que é revelado a verdade, né, maçônica, da religião maçônica, olha só. Mas é interessante que ele fala, ele termina dizendo aqui, sim, Lúcifer é Deus. Essa afirmação dele é muito interessante, né? Então ele fala aqui da doutrina pura luciferiana de Lúcifer, que ele também já citou ali na sua carta, na Terceira Guerra Mundial. Então ele fala a respeito disso. E ele termina afirmando, sim, Lúcifer, ou Lucifer, é Deus. Vejam bem, então quem faz parte desta seita, os primeiros graus ali da maçonaria, não sabe destes segredos. Esses segredos mais profundos só são contados a partir ali dos últimos, ó. Acho que a partir do 30. Ele já era o máximo, 33, né? Estes sim são mostrados a eles a verdade, que é a questão de Lúcifer. Nós já fizemos menção desse aqui, Manly P. Hall, também, grau 33 da maçonaria. Neste livro, este outro livro que ele escreveu aqui, ele fala a respeito disso. Quando os maçons aprenderem a chave, ele fala do poder que tem desse mistério, né? Ele fala do quê? Das energias de Lúcifer em suas mãos. Que coisa interessante, mais uma vez a citação aqui do mesmo, ou Lucifer. Lúcifer ou Lucifer. Satanás ou diabo, é a mesma coisa. Então vejam bem que coisa sinistra, que coisa terrível, né? Essa seita aqui sim mexe com isso, e só é descoberto, quem descobre isso só quem chega aos graus mais elevados desta sociedade secreta. E os revolucionários violentos, que nós já falamos aqui, vamos ver com detalhes a respeito disso. Os ateístas, essa selvageria ateísta, socialista, comunista no mundo, né? E os protestos de 2020 nós já vimos, tiramos aí um gostinho do que seria isso, essa turma aí com vandalismo no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos teve muito isso, mas também outros países, Canadá, até no Brasil chegou também um pouquinho a respeito disso. Esses protestos também chegaram aqui no Brasil, outros países ali na Europa também foram atingidos por estes grupos violentos, de revolucionários violentos, selvageria, colocando fogo, ateando fogo em carros, em ônibus, em prédios, em objetos, esse vandalismo, essa coisa terrível, depredando lojas, pessoas inocentes, muitos até perderam a vida durante esses protestos aqui. Coisa terrível, né? Então, separei algumas fotos aqui a título de demonstração aqui de como são esses movimentos revolucionários. Então, uma grande violência. Eles agem com violência, com selvageria, conforme até a carta ali de Albert Pike.
a destruição de valores tradicionais e cultural. Vejam bem, esses movimentos revolucionários começaram a surgir e tem grupos que foram formados especificamente para isso, foram financiados inclusive por muitos grandes nomes mundiais. Interessante que vou até voltar aqui, interessante que muitos desses protestos, principalmente nos Estados Unidos, houve muita denúncia ali de que quando eles chegavam no local já tinha muitas pedras colocadas ali, tijolos que de um dia para o outro apareceram, montanhas de tijolos justamente para serem utilizados para a quebra ali das lojas, das vidraças e tudo mais. Interessante, né? Quem está financiando isso, quem tem interesse nisso. Nós acabamos de ler uma carta, né, dos interessados a respeito disso. Então, a destruição dos valores tradicionais de família, esse grupo tem isso, e principalmente cultural, destruir a cultura dos países. E é interessante porque também vimos uma destruição de estátuas. No mundo inteiro esses grupos também começaram até vandalizar e destruir estátuas. E eu separei algumas fotos aqui de algumas estátuas, coisas históricas, justamente tentando destruir a cultura, a história desses homens, dessas pessoas, homens e mulheres, tem mulheres também, como uma afronta, né, contra essa cultura. O ateísmo são esses grupos violentos ateístas. Será que já não estamos vendo que realmente está acontecendo o que estava previsto na carta de Albert Pike, certo? Vemos aqui várias, peguei apenas algumas, tá? Existem muitas outras estátuas que também foram destruídas e vandalizadas aqui no Brasil. Este aqui já foi no Brasil, também foi queimada e vandalizada pelos movimentos revolucionários. Então vimos alguns principais movimentos revolucionários. Antifa, vejamos aqui, até aqui, quando pesquisamos na internet a respeito deles, fala o seguinte: o movimento Antifa é uma conglomeração de grupos de esquerda. Olha o esquerdismo aqui, o ateísmo, o socialismo, o comunismo, conforme Pike anunciou ali na sua carta. A principal característica dos grupos Antifa é a sua oposição ao fascismo. Interessante que eles se opõem ao fascismo, mas quem é extremista são eles mesmos. Não tem lógica uma coisa dessa, né? Eles que são extremistas, né? E acusam os outros de serem extremistas. Sem lógica. Por quaisquer meios necessários. Quaisquer meios necessários. Eles atuam com táticas de militância em protestos expondo identidades de nazistas e fascistas e realizam manifestações contra a extrema-direita. Olha os valores aqui bíblicos. Que a extrema-direita é isso, valores bíblicos. Que nós aprendemos com a Bíblia, a moral que nós aprendemos ali de acordo com a Bíblia. Têm tendência a ser anticapitalistas e são predominantemente militantes de esquerda, incluindo anarquistas, vejam aqui a violência, né? Comunistas e socialistas. O seu foco declarado é lutar contra a extrema-direita e contra movimentos racistas, xenófobos e supremacistas brancos diretamente. Aqui está o símbolo deles. Podemos usar de violência, dizem integrantes do Antifa a CNN, violência. É interessante, né? Black Lives Matter, ou BLM, que eles também falam. Nós somos marxistas treinados. Interessante, né? Vejam aqui, Black Lives Matter é um movimento revolucionário marxista cujo objetivo é transformar os Estados Unidos em uma distopia comunista. O BLM afirma que quer acabar com a família nuclear, o núcleo familiar. Aqui a tradução não ficou muito boa, né? O núcleo familiar, a polícia, prisões e o capitalismo. Interessante. Os líderes do BLM ameaçaram reduzir a cinzas o sistema, se as demandas não forem atendidas. Que interessante. Então, será que Albert Pike não estava certo? Parece que sim, né? Parece que sim, os planos estão dando certo. Outro grupo aqui, Black Bloc, a tática fugidia que desnorteia e assusta São Paulo. Chegou no Brasil também, tá vendo? Com roupas escuras e rostos cobertos, eles ficaram marcados por ações virulentas, algo violentas. Ficou meio estranho aqui, né? Acho que a tradução também não foi interessante aqui. Os adeptos da chamada tática
Black Bloc quebraram vidraças de bancos, invadiram concessionárias de carros de luxo e literalmente partiram para cima da polícia quando esta reprimiu as manifestações. Olha aqui a violência destes grupos aqui. E por fim eu vou falar sobre as milícias que nós vemos dos grupos socialistas. Países socialistas têm utilizado destes grupos que eles chamam de milícia. A milícia é o exército popular a serviço de Maduro. Maduro faz isso ali na Venezuela. Maduro quer que milícias armadas, então eles recebem armas, tá? Da Venezuela tenham 500 mil integrantes. Então, o número de civis incorporados às milícias armadas do país. Então, são civis que recebem armas para trabalharem a favor do governo, né, como se fossem a polícia, mas são civis, não são treinados, como os policiais são. Vocês entenderam? O socialismo ele quer desarmar a população, tira a arma da população e dá apenas para aqueles que são a favor deles, para que lutem de forma bem violenta, sem critério, como a polícia tem, a favor deles, né? Que coisa, que coisa. Então, o presidente diz que cada integrante das milícias deve receber um fuzil. Veja bem, são civis, cada civil aqui que faz parte da milícia ganha um fuzil. Mas a população tem que tirar a arma deles, tira a arma deles. Lógico, daí eles conseguem dominar, certo? Essa a ideia sempre foi. PT e grupos irregulares enviam militantes para a Venezuela. Vejamos aqui, A intenção é apoiar e dar suporte, inclusive no reforço das milícias ao governo de Maduro contra as manifestações pela deposição do presidente. Você vê que eles se ajudam. PT, Brasil, está metido com isso, sim. Pensem se eles voltam no governo. Pensem só nisso. Meu Deus, terrível. Articuladores... entre os seus articuladores, o próprio ex-presidente do Brasil. Sim, esse mesmo. Se ele volta à presidência, nós estamos lascados, porque realmente essa questão do armamento ele vai tirar, ele já tem pregado isso, que ele quer tirar a arma da população, desarmar a população, mas as milícias recebem, eles recebem um fuzil, cada um deles vai receber. Técnico agrícola diz que Movimento do Sem Terra, o MST, do Brasil recebe treinamento das Farc. Veja bem, esse grupo está envolvido e nós tivemos até recentemente uma denúncia a respeito disso, que o Brasil recebia, este ex-presidente recebeu muito dinheiro ali na sua campanha, justamente desses produtores de substâncias ilícitas, certo? Então vejam que nível que eles estão comprometidos, né, com pessoas, ao nível que eles estão comprometidos. Então eles recebem treinamento das Farc. MST é uma organização paramilitar, responsável por iniciativa que levou o Estado a acabar com escolas itinerantes. Ele diz que o movimento não visa só a reforma agrária. Claro que não, eles são militantes. É uma organização paramilitar. Do socialismo ali, é do PT. Então faz parte desses movimentos revolucionários, das milícias, desses últimos dias, do ateísmo, que precisa vir com selvageria. Vejam que eles fazem isso, né? Eles invadem as terras ali, não é porque eles querem terra. Inclusive o governo atual tem dado terra, e não é isso que eles querem. Estão revoltados aí com o governo atual, que está dando terra para eles, mas não era isso que eles queriam, na verdade, né? Eles queriam trazer o caos. A ideia é outra. Enfim, nós vimos aqui que os movimentos revolucionários que previu Albert Pike já está acontecendo. Já está dominando, já está aparecendo no cenário aí mundial e já está acontecendo, já está começando a trazer o caos. E vai trazer muito mais, Porque a eles foi dado tirar a paz da terra para que outros homens para que os homens se matassem uns aos outros. Então, sim, veremos que isso vai acontecer, vai se intensificar muito mais nos próximos tempos. E continua o texto. Uns aos outros também lhe foi dada uma grande espada. Vejamos a respeito disso, a grande espada. Eu até coloquei aqui uma grande espada. Essa espada que este texto aqui se refere é a machaira. A machaira, na verdade, é uma grande faca. Vejamos até aqui
do original machaira, no grego. É uma faca grande, uma grande faca para matar animais. Então ele tem que ter um corte ali para matar a carne, cortar carne. Mas também é colocado, chamado de espada, ou uma grande faca, ou até uma espada. E aqui é o exemplo de uma machaira. O desenho e o exemplo de uma machaira, esse formato aí. E o principal objetivo desta machaira é cortar carne. Então, realmente, é matar. O objetivo desse. Aquele texto que nós vimos em Mateus 24, verso 6, ele se repete em Marcos 13, 7 e Lucas 21, 9. Sobre guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Ele repete aqui nestes 3 evangelhos. E nós vimos aqui que possivelmente não somente esses protestos, desses movimentos revolucionários, mas também é possível que seja uma grande guerra mundial, porque é necessário um caos para que todos se unam, todos fiquem desiludidos e queiram se unir para trazer uma solução mundial, né? Trazer esse caos justamente para que todos aceitem uma grande solução aí final. E apenas para nossa ilustração, coloquei aqui alguns cenários de guerra, onde vemos uma grande morte aqui das pessoas. Esse cenário aqui é até muito triste, essas últimas fotos são reais, de guerras reais, coisa terrível, não é mesmo? Mas lembrem-se que eu falei que este grupo, eles gostam de deixar pistas, assinaturas por aí, né? E há um comercial específico de um grupo bancário brasileiro, que a palavra inclusive significa pedra preta. Preta? Por quê? Negra? Das trevas? Talvez signifique isso, né? Não sei, mas significa isso, pedra preta. E os comerciais deles são meio, como eu diria, sinistros, mas controversos, suspeitos. Esta é a palavra correta, suspeitos. E especificamente o comercial de 2018 levanta muita suspeita em vários quadros. Eu não posso passar aqui o comercial, questão de direitos autorais, mas eu vou pegar trechos, frames aqui, imagens, algumas imagens que me chamaram a atenção, vejam bem. É este grupo aqui que eu estou falando, tá? Este banco aqui. Vejam essa cena aqui de desolação, de destruição. Por quê? Provavelmente foi uma guerra, um cenário de guerra, de destruição de guerra, uma grande guerra. E vimos aqui também outro cenário de destruição por causa de guerra. E veja que ainda tem fumaça, é uma coisa recente, não é coisa antiga, coisa recente, uma destruição. Supõe-se até que eles não têm mais casa, estão, né, passeando aí, vagueando aí sem rumo. E veja essa figura aqui, nos lembra o quê? O mundo árabe, islamismo. Será que vai ter realmente algo relacionado ali com o islamismo, essa guerra? Interessante, né? Muito interessante. Também corrobora com a carta de Albert Pike, que também é uma outra cena aqui deste comercial. Achei interessante. Várias placas e algumas me chamaram a atenção. Lembrando que 2018, tá? Este comercial é referente a 2018. Feliz 2018. Portanto, ele foi feito no final de 2017. Tá? Foi feito no final de 2017 para 2018. Trump e Putin. Interessante aqui, ó. Uma pistazinha. Será que foi uma pista que eles queriam deixar? E aqui, ó, peace. Parece que é paz. Será que vai ter paz entre Trump e Putin? Ou até o contrário, não vai ter paz entre eles? Achei interessante. Outra coisa interessante, há um símbolo aqui, até próximo deles. Sabe que símbolo é esse? Isso em 2017 e 2018, né? E vemos aqui de novo esse símbolo. É do BLM, Black Lives Matter. Esse é o símbolo deles. Já existia esse grupo, já existe desde 2013. Mas nunca ninguém tinha ouvido falar, né? E nunca teve uma conotação e uma ação tão grande quanto foi em 2020. Este comercial de 2017 para 2018, né? Interessante. Outra coisa aqui, wake up, acorde, desperte. A hora de despertar. É a hora de despertar. Aqui, ó,
when will, ou seja, quando será? Talvez aqui não consegui ler, que não tem, está fechado aqui, mas o que interessa, quando será? Quando será o quê? Quando será que vai acontecer o quê? Alguma coisa vai acontecer, e quando será? Então, essas falas, essas frases aqui são interessantes para nós, esses detalhes são interessantes para nós observarmos. A presença de Trump e Putin aqui, também achei interessante. Vejamos aqui outra cena no mesmo comercial. Vejam que é um árabe, um muçulmano, do islamismo. E ele aponta aqui, são jogadores de basquete, ele aponta para esse jogador aqui, mas ele aponta não somente para ele, mas aponta diretamente aqui no número da camisa. E o número da camisa é 27. Guardem esse número, tá? É muito interessante isso, é muito interessante. 27, ele aponta aqui, é bem claro aqui que ele está apontando o número. E a presença de um árabe, novamente, aqui do islamismo, muito interessante, apontando para o número 27. Eu vou voltar aqui, tá? E ele termina aqui dizendo feliz 2018. E a pessoa aqui vendo a paisagem com as mãos abertas e livres. E começa a passar os anos aqui, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e termina em 23. Mas a partir de 2018, ela começa a fechar as mãos. Então, em 2019, 18, ela está assim aberta. 19, ela já está começando a fechar. Aí 20, 21 e 22, ela já está fechada e ela termina aqui em 23, continua fechada, bem fechadinha. Interessante, interessante. Porque nós estamos vendo nos últimos anos, principalmente 19, porque começou um problema em 2019, que problema começou? Uma guerra biológica aí, né? Que já começou a cercear as nossas liberdades. Começou em 2019, finalzinho de 2019, mas principalmente a partir de 2020 ali, realmente, aí ó, o pulso já estava fechado. Já começou, a censura já começou. E até aqui 2023 a censura. E nós vimos então, provavelmente, até 2023 seja uma era que vai se findar aqui. Finalizar aqui, porque o comercial finalizou em 2023. A partir de 2023 vai ser um novo momento, uma nova era. Um novo momento, uma nova era. Que novo momento? Não sei, isso aqui são planos deles, tá? Que fique claro, são planos deles. Não estou falando e afirmando nada, são planos deles. Se vai acontecer ou não, é somente se Deus permitir. É nisso que eu creio na Bíblia de Deus. Creio que sim, vai acontecer muita coisa, mas o tempo certo, só Deus sabe. A Bíblia diz que o dia e a hora que o Senhor virá, nós não sabemos. O Senhor Jesus virá, nós não sabemos. O dia e a hora, tá? Mas o tempo aproximado, o ano, é possível que a gente até o chute nosso a gente acerte, um chute. As épocas, certamente nós saberemos. E nós estamos chegando, já estamos chegando. Pelos sinais, o Senhor nos deixou sinais para que justamente nós soubéssemos o tempo. O tempo é agora. Está chegando. Está chegando. O dia e a hora não sabemos. Então, não falaremos de data em questão de dia e hora. Isso jamais, tá? Falaremos dos planos do adversário e dos seus filhos, dos seus seguidores, para a implantação de tudo isso. Agora, tudo vai depender da aprovação de Deus, tá certo? Que fique bem claro isso. Portanto, o que dá a entender é que a partir de 2023, olha, vai começar um domínio de todo mundo, um novo momento. Até aqui vocês tinham uma liberdade e que foi sendo retirada aos poucos e aqui acabou. E vocês lembram que eu mostrei aqui este homem apontando para o número 27? 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Pensando em 3 anos e meio, que ano que vai ser? 27, 2027. Será que não foi uma pista que eles queriam deixar aqui? Que vai ser, neste ano vai ser apontado? Vai aparecer?
o anticristo, o homem da iniquidade, que Paulo falou ali em Tessalonicenses, que nós lemos hoje, aqui, nesta aula. Será? Será. São suposições, tá? Porque nós sabemos que eles trabalham com assinaturas, com pegadas, né? Que eles deixam aí para que as pessoas mais espertas, assim, comecem a perceber. Eles deixam, sim, sinais para que as pessoas percebam e sejam acostumadas com a ideia. É a programação preditiva. Eles deixam justamente para ir programando a ideia nas pessoas, acostumando com a ideia. Interessante, muito interessante. Esses comerciais aqui dessa instituição são bem interessantes, tá? Então nós vimos que possivelmente nós teremos aqui no cenário a Terceira Guerra Mundial. E a partir da Terceira Guerra Mundial, que vai trazer um caos para a sociedade, para o mundo inteiro, a questão econômica, a quebra da economia no mundo inteiro, a fome que vai se acentuar em todos os países, o cataclismo social geral todos vão querer que haja uma união aí para a solução do problema, trazer um acordo de paz a todos, para que seja bom para todos, para que haja novamente o retomar da economia, que haja alguém que vai organizar de forma mundial o mundo para que não aconteça mais o que vai acontecer aqui, possivelmente vai acontecer aqui na Terceira Guerra Mundial. Então, nós vemos que biblicamente, Daniel fala a respeito disso, capítulo 9 a 27, fala assim, o homem da iniquidade, né? E ele firmará aliança com muitos por uma semana, certo? Então, eu acredito que essa Terceira Guerra Mundial tem que vir antes deste acordo de 7 anos, que nós entendemos que são 7 anos que ele vai fazer esse acordo para trazer essa organização mundial, trazer essa nova organização mundial para que traga paz a todos, sem perigo de outra guerra novamente, esse controle aí de guerra, não tenha mais guerra mundial. Eu acredito que seja antes do acordo de 7 anos. Então é necessário que a Terceira Guerra Mundial seja antes, justamente para gerar esse acordo de uma semana, que nós entendemos que são 7 anos, um acordo de 7 anos. Portanto, é o que nós vimos aqui em Daniel. Eu creio que tudo isso que nós falamos aqui esteja relacionado ao segundo selo, a abertura do segundo selo, o cavalo vermelho que nós vimos, são superpotências, as guerras e rumores de guerras que nós já estamos ouvindo falar aí entre as superpotências, e foi dado ao cavaleiro ali tirar a paz da terra e matar uns aos outros, os homens mataram uns aos outros, foi dada uma grande espada. Então eu creio que o segundo selo fale de uma grande guerra, uma guerra que vai destruir grande parte do mundo também. Muitas cidades serão destruídas no mundo todo por causa desta guerra, dessa grande guerra, e além disso, tirar a paz da terra. Também esses movimentos revolucionários que já estão acontecendo, já estão surgindo aí no mundo inteiro também, trazendo o anarquismo, essa selvageria, essa violência gratuita, esse vandalismo nas cidades, nas grandes cidades, até pequenas cidades também. Então, tirando a paz da terra, nós já estamos vendo acontecer. Então, eu creio sim, o primeiro selo nós já vimos, o cavalo branco, nós temos que olhar para Israel, que é o primeiro animal, leão, que fala do Evangelho de Mateus. Creio que, quem não assistiu, então, assista também o primeiro selo para entenderem melhor também. Fala a respeito de alguma paz ali que foi tentada com Israel, então foi dado um arco ao cavaleiro, não tinha flechas, somente o arco, mas foi dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Então, nós já explanamos muito bem a respeito disso, e hoje nós vimos o segundo selo. Então, eu creio que sim, esta carta de Albert Pike, mostrando os planos dos satanistas para o final dos tempos, sim, muita coisa que ele previu, na verdade é programação, que eles programaram para acontecer, já está acontecendo. Então eu creio sim na veracidade disso, e principalmente porque a Bíblia atesta muitas das coisas ali que foram ditas, a Bíblia também atesta.
vejamos, ficaremos atentos aqui. Se algo mudar neste cenário, nós voltamos aqui também a falar a respeito disso. Traremos novidades também, caso mude alguma coisa. Mas, por hora, o nosso estudo de hoje termina por aqui. O segundo animal, um bezerro, referente a Marcos, o livro, o Evangelho de Marcos, ali para a superpotência do momento, que era o Império Romano. E então nós vemos que nós temos que olhar, vem ver, olhar para quem agora? Nós temos que olhar para as superpotências nos dias atuais. Então, o cavalo vermelho, então, referente à guerra também, o derramar de sangue ali, a cor vermelha. Então, nós entendemos que seja uma guerra, tirar a paz da terra, matar uns aos outros e dar a grande espada. Este foi o nosso estudo de hoje e eu desejo que Deus abençoe a todos vocês.